Seja bem-vindo ao nosso canal Playwork. Já faz um tempo que nós não nos encontramos pelo nosso canal, mas eu estou muito feliz de recomeçar as gravações. Estamos iniciando um tema muito importante. Nós iremos falar agora sobre a Era de Aquário, porque finalmente nós estamos dentro da Era de Aquário. Agora não tem mais escapatória. Nós temos que construir um mundo bem melhor se é que nós queremos encontrar a felicidade. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, vá lá, se inscreva. E por incrível que pareça, difunda esse conhecimento, porque nós estamos envoltos, né? Parece que o mundo está envolto numa massa cinzenta, umas nuvens cinzentas de medo, de pânico. Toda hora nós olhamos os noticiários, notícias sobre pandemia, morte. Calma aí, está na hora de nós sairmos um pouco dessa linguagem, dessa comunicação que está sendo muito terrível para todos. Por isso, o nosso canal vai sempre falar de coisas belas, grandes e boas, sempre para fazer você pensar fora da caixa ou fora do aquário, porque nós estamos na era de aquário. Muito bem, nossos canais estão no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E em breve agora nós iremos começar também com o nosso canal no Twitch. O tema de hoje iremos falar sobre o universo. Imagine que todos nós aqui na Terra, esses 7 bilhões e meio de seres humanos, todos os seres do reino vegetal, do reino animal inferior ou do reino mineral, toda essa grandeza vivem dentro de um aquário. Um aquário. Afinal, nós estamos entrando na era de aquários. Esse aquário chama-se planeta Terra. Tá certo que o nome planeta Terra não está muito correto. Afinal, 71% do nosso planeta é água. Então parece que é mais coerente se nós chamássemos de planeta Água. Ou então que tudo isso aqui é um grande aquário. A Era de Aquário. Se na Era de Peixes, o slogan de Cristo que passou pela terra era "Sob os pescadores de homens", na Era de Aquário, talvez o slogan pode modificar. Não vamos mais pescar homens, porque na verdade a humanidade, quase que 80% da humanidade já acredita na existência de um Deus único e que existe vida fora da Terra, que a vida continua, né? Então 80% da humanidade já acredita nesse aspecto. Então o slogan para a Era de Aquário, se eu fosse sugerir, eu falaria assim: vamos pensar fora do aquário. Por quê? Parece que nós estamos dentro de um aquário. Todos nós, esses 7 bilhões de seres inteligentes e todos os reinos estão dentro de um aquário. E esse aquário tem um vidro com uma espessura fina. Só que esse vidro parece que está sujo. Parece que por muitos anos foram sujando esse vidro. E hoje a gente não consegue ver além do vidro. Nós só conseguimos enxergar aqui dentro. E agora, na Era de Aquário, nós precisamos mudar essa dimensão. Para isso, nós precisamos compreender como que é o nosso universo. E para isso, eu gostaria de citar um livro chamado Livro de Urântia. Esse livro foi escrito em 1955, autor desconhecido. Dizem que ele foi psicografado. É um livro espiritualista que conta toda a história da humanidade, desde o início da criação do universo até Jesus Cristo. São ao todo 197 documentos, escritos possivelmente por seres ascensionados. Quem coordena todo esse trabalho do livro de Urântia era uma fundação chamada Fundação Urântia, e tinha inclusive uma fraternidade de pessoas que estudavam esse livro, o livro de Urântia. Mas infelizmente parece que houve algumas divergências e houve algumas cisões dentro da fundação, e eu não sei como que está atualmente a divulgação desse livro.
Mas esse livro tem algo muito interessante. Ele tem 2.097 páginas. É um livro muito grosso e de difícil leitura. Não é um livro fácil. Mas tem algumas características interessantes nesse livro. Eu tive a oportunidade de ler todo esse livro 2 vezes, né? Porque eu achei que tinha muito conhecimento lá. Apesar de muitas vezes achar que algumas incoerências. Mas na sua grande maioria eu achei esse livro fantástico. E esse livro fala da existência de sete super-universos. 7 super-universos, imagine só. E nós, o nosso universo, tudo aquilo que nós conhecemos dessa terceira dimensão, ele está contido no 7º super-universo, nesse 7º super-universo. Ou seja, dentro desse super-universo existem bilhões de universos como o nosso. Então, significa que o nosso universo, ou seja, vamos considerar que o universo todo fosse um aquário, ele é apenas um aquário de 7 bilhões de aquários que existem nesse super-universo. Portanto, nós que estamos nesse 7º super-universo, estamos dentro de um universo que está em expansão. Esse universo ele tem em torno de 200 bilhões de galáxias. Tem noção que é isso? Eu não consigo calcular 200 bilhões de galáxias. É muita galáxia. Dentro dessas galáxias, nós temos a Via Láctea. E a Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Isso é a Via Láctea, que é uma galáxia pequenininha dentro desse universo que está no 7º superuniverso. Agora, vamos parar para pensar. Dentro da galáxia, que tem 400 bilhões de estrelas, existe uma estrela que está lá na periferia, quase no rabinho da Via Láctea, quase no final da Via Láctea, e essa estrela se chama Sol. Nós chamamos ela de Sol, com 8 planetas, né? Nós podemos lembrar que os 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno. E ainda existem mais 5 planetas anões, Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Essa é a nossa estrela que nós chamamos de estrela Sol, ou seja, os planetas que estão em torno do planeta Sol. Um desses planetas é a Terra, e a Terra tem 7 bilhões de humanos. Dentro dos humanos nós temos bilhões de células, e dentro dessas células nós temos bilhões de átomos. Só para curiosidade nossa, as células também têm inteligência, têm mente, vivem em comunidade, tanto que são inteligentes que coordenam o nosso corpo. E dentro de cada célula existem bilhões de átomos. Vamos parar por aí, porque nós poderíamos entrar dentro do átomo. E aí nós teríamos as partículas quânticas, os nêutrons, os elétrons, os prótons. Mas para nós basta o átomo, o número 1. Essa é a Terra que vivemos. Bom, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acredita que nós somos o único planeta inteligente que existe no mundo? No universo? Bom, eu não acredito nisso. E por isso, eu procurei, entre os astrônomos, um astrônomo que tentasse dar uma pequena explicação sobre a possibilidade de existência de vidas inteligentes fora do planeta Terra. E eu encontrei um astrônomo chamado Frank Drake. Frank Drake é um astrônomo que formulou uma teoria, que é a equação de Drake. O que é essa equação de Drake? Drake tentou mostrar aos astrônomos, à ciência, a possibilidade de existência de vidas fora da Terra. E ele criou uma equação. Essa equação ela é meio complicada. Eu também não consegui decorar. N é igual ao próprio número N, a própria letra N. Depois tem um cálculo de F com um Pzinho, ou seja, um P abaixo.
esse P representa os planetas. Depois tem um N com um E, o E é de estrelas. Aí volta a ter um cálculo sobre F com um L, que seria desses planetas quais conseguiram ter vida, né? O L é de life, né? De vida, né? Em inglês, né? Depois tem o F com o I. O I é o cálculo de vidas inteligentes. Depois o C, o FC, que seria o cálculo de planetas que poderiam ter comunicação. E finalmente o L, que é aqueles planetas que estão no mesmo ciclo de tempo do nosso. Essa fórmula é bem grande, mas vamos tentar explicar para vocês item a item. Vamos começar com a letra N. Quantas estrelas existem na galáxia, na Via Láctea? Segundo os astrônomos, existem hoje cerca de 400 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. Então, o primeiro número nós já temos 400 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. O segundo cálculo é o F com P, o P de planeta. Quanto dessas estrelas, como o Sol, tem planetas? Porque pode ser que existam estrelas que não tenham planeta, só tem o Sol, não tem planeta nenhum em torno da gravidade daquele Sol. Então, dessas 400 bilhões de estrelas, os astrônomos falam da possibilidade de 50% existirem planetas nessas estrelas. Mas nós não vamos ficar com 50% não. Nós vamos ficar bem conservadores aqui e iremos ficar com apenas 10%. Ou seja, das 400 bilhões de estrelas, apenas 40 bilhões dessas estrelas têm planetas dentro delas. O terceiro cálculo, agora nós vamos falar do NE, ou seja, o número de estrelas com vida. Por quê? Dessas 40 bilhões de estrelas, nós temos que ter um cálculo mais ou menos de probabilidade de quantas estrelas têm capacidade de ter vida como existe aqui no planeta Terra. Vamos fazer um cálculo muito simples, ou seja, de uma estrela para cada 10, ou seja, a cada 10 estrelas, apenas uma tem possibilidade de vida, como é o caso do nossa estrela Sol, que dos 8 planetas, apenas, teoricamente, da Terra tem vida. Isso significa que daquelas 40 bilhões de estrelas, apenas 4 bilhões de estrelas têm possibilidade de ter vida. O próximo cálculo é o FL, L de vida. Dessas 4 bilhões de estrelas com possibilidade de ter vida, vamos calcular agora que apenas 1 em cada 10 estrelas conseguiu desenvolver a vida. Porque não é porque que o planeta tem possibilidade de vida que tem a vida. Nós vamos calcular agora que de 1 em cada 10 tem a possibilidade de ter evoluiu a vida. Então vamos dizer que existe na Via Láctea apenas 4 bilhões de estrelas onde se desenvolveu a vida. Mas isso não significa vida inteligente, porque a vida pode ser uma vida unicelular, vida, por exemplo, de fungos, vida apenas de vegetal, vida, sei lá eu, de uma bactéria. Não significa que tem vida como a nossa. Para isso, nós teríamos que fazer um outro cálculo, que seria o FI, que é desses planetas, quanto que tem vida inteligente. Aí já é mais difícil, então vamos colocar 1 para cada 100 planetas. Então, se apenas a cada 100 planetas, 1 conseguiu ter vida inteligente, nós iremos chegar ao cálculo de 400 milhões de estrelas dentro da Via Láctea que tenha vida inteligente. Basta? Não, não basta ainda. Nós queremos comunicar com essa vida inteligente, não é isso que nós queremos fazer? Pensar fora do aquário, pensar fora da caixa. Para nos comunicarmos com esses seres, eles teriam que ter desenvolvido a tecnologia da comunicação. Então aí nós vamos fazer um novo cálculo. De cada desses planetas, vamos dizer que apenas nos últimos 100 anos
né? A vida aqui na Terra tem 10 milhões de anos e da vida inteligente. E apenas agora, nos últimos 100 anos, nós conseguimos desenvolver, por exemplo, a questão de satélite para a gente ter comunicação. Então vamos calcular aqui que apenas de todos esses 400 bilhões de planetas, apenas 10%, ou seja, 400 mil planetas, já chegaram à tecnologia de comunicação. Basta? Não. 400 milhões de planetas, tem 40 milhões de planetas com comunicação. Mas tem um outro detalhe, o tempo é diferente. Alguns planetas podem ter tido acesso a esse tipo de comunicação há, sei lá, há 10 milhões de anos, e eles a vida lá já se acabou, não tem mais vida inteligente lá. Então vamos fazer um cálculo final, que seria o L desses 40 milhões de planetas, apenas 1% tenha realmente conseguido ter hoje vida inteligente nesse exato aqui e agora. Isso significa que nós temos apenas 4 bilhões de planetas dentro da Via Láctea que têm condições de ter vida inteligente e que nós possamos comunicar-se com eles. Bom, então é muito a hora se nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas, no universo nós temos 200 bilhões de galáxias, significa que em nosso universo tem em torno de 10 bilhões de vidas inteligentes como a nossa. 10 bilhões de vidas inteligentes como a nossa. E ainda você acredita que só aqui existe vida inteligente? É muita prepotência do ser humano achar que toda essa galáxia, todo esse universo, e dentro desses 7 superuniversos, como falou o livro de Urântia, apenas nós temos vida inteligente. Em breve, na era de Aquário, nós nos libertaremos, nós iremos começar a pensar fora do Aquário e iremos encontrar outros irmãos que também têm vida e inteligência como nós, para compartilhar conhecimento, para compartilhar metaconhecimentos, porque nós vamos passar da era do conhecimento e iremos entrar na era do metaconhecimento, que é muito mais que conhecimento. Para isso, eu desejo que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.